Oi! Nesse vídeo eu vou falar sobre um gatilho mental chamado compromisso e coerência. E para entender sobre esse gatilho, vai ser preciso que tu entenda um pouquinho sobre a nossa mente. Especificamente sobre a diferença da nossa mente consciente para a mente inconsciente. Muito bem, vamos falar um pouquinho da mente consciente. A mente consciente é responsável por todo o nosso raciocínio, por tomarmos decisões, por julgarmos o que é bom ou não para nós. Resumindo, tudo que está relacionado a decisões, julgamentos e raciocínio está na nossa mente consciente. E o nome consciente já diz tudo. A gente tem consciência do que acontece por lá. Eu, por exemplo, agora estou produzindo esse treinamento. Eu tomei a decisão de produzir. Eu tirei o conhecimento da minha cabeça para colocar aqui e tudo se passou na minha mente consciente. Tá, mas e a mente inconsciente? O que ela faz? A nossa mente inconsciente é responsável pelos nossos instintos, pelos nossos desejos, pelas nossas atitudes por impulso. Todos os nossos instintos que nós temos, sede, sono, fome, desejo sexual, acontecem, digamos assim, na nossa mente inconsciente. O ato de nós sentirmos atração sexual por uma mulher gostosa é um processo inconsciente. Por mais que a gente tenha consciência do que está acontecendo, a gente sabe que é um processo inconsciente, é algo instintivo. David D'Angelo, um antigo guru da sedução, uma vez falou uma frase que ficou conhecida na comunidade da sedução. A frase é: a atração não é uma escolha. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a atração é instintiva, que muitas mulheres vão se atrair por um homem, mas a maioria das vezes ela nem sabe por que se atraiu. E ele defende a tese de que se a gente apertar os gatilhos certos, a atração vai acontecer. Vai acontecer muito contigo, comigo, com qualquer cara que tenta seduzir mulheres, de conseguir provocar atração sexual nas mulheres, mas mesmo assim não conseguir nada com elas. Tá, mas espera aí. Eu posso deixar uma mulher atraída por mim e mesmo assim não conseguir nada com ela? Isso mesmo. Lembra quando eu falei da mente consciente e inconsciente? Raciocina comigo agora, com calma. O sentimento de atração sexual está ligado aos nossos instintos sexuais. Os instintos sexuais acontecem no nosso inconsciente. Os instintos sexuais dos homens trabalham de uma forma diferente dos instintos das mulheres. Um homem vai sentir atração sexual por várias mulheres e não vai julgar muito antes de tomar uma atitude de ficar com ela. Já uma mulher vai sentir atração por poucos homens, e além de atração, ela precisa julgar se vale a pena ou não ficar com o cara. Se nós criarmos atração sexual em uma mulher, isso vai ser um processo instintivo dentro do inconsciente dela. Talvez ela sinta essa atração, mas não saiba de fato que está atraída. Em outras palavras, ela ainda não se convenceu de que está atraída. Ela sente atração, mas ela não sabe disso. Ela não entende isso. O gatilho mental do compromisso e coerência serve para fazer com que esse processo instintivo saia da mente inconsciente e vá para a mente consciente. Pareceu complicado? Então deixa eu explicar de uma forma mais fácil. Através de algumas estratégias simples, nós vamos fazer a mulher se convencer de que está atraída por nós, estando atraída ou não. E nós temos duas formas de fazer isso. Uma delas é através do compromisso e a outra é através da coerência, que são bem parecidos, mas que têm uma certa diferença. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes e nessa parte eu vou falar sobre a coerência e a outra sobre o compromisso. Ok, vamos lá então. O que é a coerência e como usar isso ao nosso favor? Tu já ouviu falar em afirmações positivas, ou pensamento positivo, ou aquela teoria da atração do The Secret? Tudo isso está relacionado à coerência. Quando eu tenho qualquer tipo de pensamento em relação a mim, eu mando uma mensagem para mim mesmo, tanto para o meu consciente quanto para o meu inconsciente. Se eu afirmo, eu acho que eu tenho medo de me aproximar de mulheres, para minha mente consciente, eu estou sendo realista, mas para minha mente inconsciente, eu estou sendo negativo. Eu estou mandando uma mensagem para mim mesmo de que eu tenho medo. E mesmo que eu não tivesse medo, talvez depois disso eu passe a ter medo, porque o nosso inconsciente é burro. Isso mesmo.
Ele interpreta as coisas pela metade e faz a gente se comportar de acordo com o que ele interpretou. Em teoria, é isso. Nosso inconsciente tende a ser coerente com o nosso consciente e vice-versa. E para usar isso com mulheres, nós temos duas situações. Na primeira situação, eu estou usando o consciente para persuadir o inconsciente. E na segunda, eu estou trazendo uma atração instintiva para o consciente. Vamos lá, primeira situação. Aqui nós temos uma mulher que, teoricamente, não está atraída ainda. O que nós vamos fazer é fazer ela mesma mandar mensagens para o inconsciente dela de que está atraída. Ela mesma vai se convencer. Isso é muito simples de fazer. Tu pode fazer isso através de descrições, através de roleplay, através de perguntas. Qualquer coisa que induza ela a falar que está interessada. Algo que induza ela a dar uma confirmação verbal de interesse. Por exemplo, eu começo um roleplay em tom de brincadeira e falo: eu quero que tu imagine o meu beijo agora. E aí eu começo a dar uma descrição rápida e depois eu digo: e aí? Depois de tu imaginar esse beijo, tu gostaria de ganhar isso ou não? É quase certo que ela vai dizer que sim. E aí tu pode forçar um pouquinho mais e dizer para ela, então diz claramente: eu gostaria de ganhar esse beijo. Pronto, além de tu se colocar numa posição de domínio, tu fez ela dar uma confirmação verbal de que está interessada. Não parece, mas o efeito que isso causa nela é forte, porque ela trouxe para o consciente a atração que estava no inconsciente, ou ela se conscientizou de que está atraída e mandou isso para o inconsciente e vai começar a rodar o processo instintivo. Na real, tu não precisa decorar o que é instintivo e o que não é. Tu só precisa saber que tu precisa sempre que possível extrair confirmações verbais. E não com o intuito de ser uma autoafirmação para ti, mas uma afirmação para ela, para o inconsciente dela. Claro que apenas uma afirmação não vai fazer tanta diferença, mas se tu tiver o hábito de fazer isso sempre, vai trazer resultado. Por exemplo, e aí, tu gostou do encontro de ontem? Foda-se se ela gostou ou não, ela vai responder que sim. Ah, fulana, a coisa que eu mais gostei em ti foi tal coisa. E tu, o que tu mais gostou em mim? Tu tá forçando ela a provar para si mesma que gostou de ti. O WhatsApp é ótimo para fazer esse tipo de coisa em tom de brincadeira, sempre reforçando a ideia de que é em tom de brincadeira. Eu vou dormir agora, já tá tarde, tu quer um beijo de boa noite? É certo que ela vai dizer que sim. Só o fato dela dizer que sim, ela já está confirmando verbalmente. E tu ainda pode aumentar isso dizendo: ok, me manda um áudio dizendo: eu quero um beijo de boa noite. E aí tu tá fazendo ela trabalhar para ti, fazendo ela confirmar mais ainda, mas aí a gente entra na segunda parte, a parte do compromisso.